Moçambique, no paraíso Ponta do Ouro, com Angelina Neves. Na bela entrevista concedida por Angelina Neves a Escobar Franelas, revela-se um pouco da incursão pioneira dessa escritora pelo mundo da literatura para a infância e nos faz conhecer um pouco mais da sua vida, da sua formação intelectual e afetiva. Em entrevista com Pedro Pereira Lopes, ele a nomeou como a mãe da literatura infantil e juvenil de Moçambique, com o objetivo de construir um panorama histórico da produção literária para a infância em Moçambique. Realizamos essa entrevista hoje com a Angelina. A pergunta inicial: como se forma a leitora Angelina Neves? Quais os livros que circulavam na sua infância em Maputo? O que lia Angelina? Eu, para dizer a verdade, antes de começar a ler, a minha mãe, todos os dias, quando eu era pequenina, desde que me conhecia, a gente tomava banho ao fim do dia, juntávamos à volta e contava histórias, as mais diversas. Às vezes inventava, sei lá, por exemplo, os três porquinhos, ela fazia quando já éramos cinco porquinhos, né? Fazia histórias que nós entrávamos nas histórias um pouco, né? Tinha as personagens que eram um pouco adaptadas aos filhos e à situação. Então, a partir daí ficou aquela curiosidade sempre de saber mais histórias. Depois foram as histórias infantis todas que tínhamos sempre livros. O meu avô lia muito, né? Tinha uma sala assim como a vossa, maior, assim, toda cheia de livros de cima a baixo, desde os de medicina, que ele era médico, até os romances portugueses, todos espanhóis, sei lá. Então eu vivi rodeada de livros, vá lá. E pronto, e sempre tive curiosidade de saber mais. Pronto, e foi crescendo com a idade, os livros foram desenvolvendo, mas lia tudo o que me apanhava na frente. Provavelmente era um pouco protegida porque tinha uma data de livros de pessoas que tinham gosto pela leitura, né? E pronto, eu li tudo. Certo. Tudo. Desde brasileiros também, tinha tudo, portugueses, espanhóis. Quais os brasileiros tu lembras, assim, os brasileiros que tu leste na tua formação, assim, infância ou juventude? Brasileiros. Chegavam a Moçambique naquele período, ou que vinham de Portugal, de repente, pela família? Sim, vinha assim, de repente, agora está assim, certo. assim. Mas depois, quando a gente for escrever, se tu lembrar... dos mais recentes, certo. Aqueles antigos não sei. Então, tu falas de um tempo e espaço da vivência na infância, de um espaço privilegiado, que tinha livros, que tinha acesso ao objeto livro. Muito privilegiado, em segurança. Certo. Mas isso não acontecia com todas as crianças moçambicanas. Nem pensar. E tu, adulta, vai escrever para crianças. Então, assim, nesse momento que tu começa a pensar em escrever para as crianças, ou começa a escrever, quais os livros que circulavam para a infância dessas crianças que estavam na escola? Então, pós-independência, existiam livros que circulavam antes? Bom, era assim. No governo colonial circulavam livros infantis, as publicações portuguesas que chegavam, né? Locais infantis não havia muito. Acho que os escritores moçambicanos que escreviam era mais para adultos, poesia, isso assim. Que eu tenha-me dado conta, não havia escritores. Depois da independência, houve um bocado o desaparecer dos livros. Porque, pronto, havia um certo boicote, então os livros também não eram assim tão importantes, vá lá. E tivemos livros, muitos que recebíamos, eram dos russos, da União Soviética, que chegavam com umas traduções portuguesas assim, bastante, às vezes, difíceis, mas era o que chegava e pouco mais que isso.
e livros infantis eram também o que eles tinham lá. Então que via, mas não eram assim tantos, nem tão fácil acesso para crianças que estavam a começar a aprender a ler. Então, como a minha mãe nos contava histórias, eu contava histórias aos meus irmãos mais novos e até organizava com eles quando eram pequenos teatros com histórias e ficou-me eu não escrevi logo. Então havia o Razak que fazia a personagem, ilustrava a personagem principal, que levava, então tudo que fosse real da personagem, o avô, os amigos, era ele que fazia. Depois havia a parte histórica e cultural, que era o Osman, que também, pronto, além de escolhermos, depois víamos qual eram os desenhos que podia ser, que ele fazia proposta, qualquer deles, não é? E depois tinha uma fantasia, uma história de fantasia, uma adaptação de uma história ou uma história inventada, então do imaginário. E depois ela viajava com a cabeça, depois voltava a casa. Pronto, era assim. Mas toda a história, eles víamos se ligava, se não ligava, se era melhor por esta, até discutíamos um pouco à volta de cada uma das partes. Primeiro fazer a seleção daquelas que iam ficar, pronto, que gostávamos mais para ficar no livro, das partes que o Sopa nos dava, né? Depois a ligação com a história de fantasia, víamos um pouco assim, brincávamos com isso, sei assim. Ficou uma bonita brincadeira, então, né? Poderíamos dizer assim que o trabalho eu achei super interessante. E era pronto, para distribuir pelas escolas. Certo. Então, essa distribuição para as escolas, né? Então, alguns trabalhos são pela Unicef, outros por uma fundação, né? Yeah. Bernardo Bomberini. Foi uma fundação que também estava ligada com coisas ligadas à educação. Certo. E a gente fez a proposta e eles aceitaram. E esta ideia, veio uma ideia daquele sueco que faz um menino que por castigo fica pequenino e depois faz as viagens através, não é de sueco, é da Noruega, o que é, no norte, e faz umas viagens, é uma história de fantasia, em cima de um pato, fica amigo de um pato daqueles que voam, que ia, então o pato, ele vai todo a Noruega, o país dele vai com o pato. Vai com o pato viajar e vais conhecendo o país e ele tem lá as aventuras. Então começámos, quando eu me lembrei, disse, olha, porquê que a gente não faz com o macaco? Ela vai com o macaco, mas depois o macaco também, não, se calhar não, o macaco não. E depois lembrámos da cabaça, tinha uma cabaça mágica, ela agarrava a cabaça e voava para os sítios diversos. Então foi como apareceu a cabaça. Certo. No início da fala, tu falou do suplemento, né, do Nijiritani. Hoje tu continuas, e esse suplemento ele continua circulando? Sim, mas eu deixei em 2000 passou para outra pessoa. Certo. E essa pessoa continua. Mas hoje tu continua colaborando com suplementos literários ou organizando alguma revista literária para a infância? Tem feito algum trabalho nesse viés? Tenho feito vários trabalhos de revistinhas, com várias coisas para vários. E agora estou com uma associação moçambicana, o Progresso, a fazer uma revista trimestral, que nunca é trimestral, passa sempre para ser semestral, que também acaba de delgada e ameaça, mais ou menos. Mas essa revista, ela também tem o objetivo de chegar até as crianças e de forma gratuita? Sim. Basicamente as coisas que eu faço é assim, é para chegar às crianças mesmo. Tu és responsável por não sei se a palavra é muito forte, mas eu creio que seja, responsável pela inserção de vários escritores na literatura infantil. Acho que o Mauro Lemos começa a escrever por incentivo teu e outros também, né? Então, quer dizer, eu já tinha incentivo, eu só ajudei eles a incentivar. Isso, eles escreviam,
né, que tu construiu para eles, não, mas tu os incentivou, os leva a publicarem suas primeiras publicações, enfim. E como tu vê, então, o contexto contemporâneo das publicações para a infância hoje no teu país? Como tu percebes isso? Eu acho que estão a fazer um bom trabalho, principalmente a escola portuguesa, aquela coleção que eles estão a fazer, que é muito bonita, estão a fazer. É diferente do meu tempo, não é? Mas isso todo tem de ser todo não seu pode tempo. ser, pois, tem o seu tempo, tem a sua maneira de apresentar as coisas, pronto, e tem os seus objetivos diferentes. Mas eu acho que está a parecer o Pedro Lopes e outros que têm sido incentivados por esse projeto da Escola Portuguesa. Tem assim outros que têm aparecido, mas eu acho que tem. Agora, o livro é muito caro. Eu acho que vender o livro não chega às crianças ainda. Pode ser na cidade, pode ser para uma pequeno grupo. Mas a maioria das crianças não está na cidade. E a maioria das crianças não tem dinheiro para comprar livro. E os pais da criança muito menos têm dinheiro para comprar livro. Então é muito difícil o livro chegar sem ser um projeto financiado que vá levar o livro. Ou a coisa era ter bibliotecas, por exemplo. Ter os livros e as crianças terem acesso à biblioteca. Houve um programa, uma ideia, que era do Banco Mundial, que eles chamavam Book Flooding, portanto, inundação de books, que era com o Ministério da Educação, e a ideia era fazer uma biblioteca em cada escola. E acho que tiveram muito dinheiro, porque o Ziraldo também teve, esses que foram lá com o Ziraldo, sei lá, houve vários. Mas aquilo desperdiçou-se o dinheiro todo não sei aonde, não houve nenhum book flooding, não houve nenhuma biblioteca. Depois era assim, tu não podes ter livros porque não tens nas escolas, não tens bibliotecas, né? Onde vais pôr livros. Mas não vais fazer bibliotecas se não tens livro. Então ficou um ciclo vicioso, em que não foram feitas nem bibliotecas, nem receberam livros. Quando foi da Unicef de espalhar livros, prontos, pelas coisas, conseguimos pôr em algumas bibliotecas, a fazer algumas coisas, que se perdeu depois. Depois fiz outra vez, mais tarde, mas era dentro de um projeto que era para SIDA para crianças, um pouco isso, mas não era assim que se chamava, não é? Mas era para as crianças, porque aqui agora está um bocadinho melhor, mas mesmo assim é terrível. O coisa da SIDA, e professores eram, nessa altura os professores eram, sei lá, 30%, 40% dos professores estavam com SIDA, sei lá, havia muito. E as crianças começavam logo pequenina com o perigo de ter SIDA. Então estávamos a fazer um projeto para crianças, mas para alertar, não a SIDA em si, mas alertar com todas as defesas e os cuidados que tinha de ter, e um pouco de educação sobre isso para coisa. E nesse projeto conseguimos haver umas caixas, uns caixotes, uma espécie de caixotes, com livros que eram deixados nas escolas que a gente fazia a formação, com os professores, e depois eles usarem os livros, fazerem atividades com as crianças, desde jogos a teatros, a tudo. Passámos lá, sei lá, um ano depois, os caixotes estavam fechados. Porquê? Porque se abriam, as crianças estragavam os livros. Isso acontece no nosso país também, por vezes. E tu ficas assim, tens a estragar, rasgar, partir. Quer dizer, mas aquela coisa de conservar. Não abriam os caixotes. Quer dizer, abriam, espetavam e deixavam no coitadinho, não podiam, porque senão estragavam-se aquilo tudo. Então, um cuidado também, quando se tem o cuidado exagerado. Também era todo um ritual, uma aula. É muito difícil tu quebrares, e tem de ser um trabalho contínuo, e tinhas de ir lá, estás a ver, e às vezes os projetos têm um limite, aquilo, pronto, já espalharam, acabou o projeto, para lá, e depois perde-se.
Angelina, queria que tu falasse um pouquinho sobre o Prêmio Nacional de Literatura 25 de maio. O título é 25 de maio? Não, é o 25 de maio. Prêmio Nacional de Literatura. Não, é Prêmio Paulo. Pode mostrar assim. Prêmio Nacional de... pois eles dizem assim, mas era o prêmio do africano. Certo, é que eles nomeiam aqui na capa com outro título, né? Era o prêmio africano, mas em Moçambique. Certo. Não é? E o título, tu venceste o prêmio, né? Ontem e hoje. Sem crer. Contos tortos e os direitos, ou a mulher nos contos tradicionais. Poderias falar um pouquinho sobre essa publicação? Primeiro tu ganha o prêmio, depois se torna uma publicação, daí tem as fotografias do Mauro Lemos, né? Mário Lemos. Queria que falasses um pouquinho, independente de tu teres vencido o prêmio e achares que não foi intencional, porque colocou os textos de última hora, enfim, mas... Queria que falasse um pouquinho sobre esse trabalho, porque é um trabalho super interessante, enfim. Eu já vinha com a ideia de que, não só daqui, não só os contos tradicionais daqui, mas os contos tradicionais de todo o mundo. Nós estamos numa altura em que as crianças não têm tempo para pensar, vamos dizer assim, nas cidades, não é? Têm muitas aulas, porque eu quando tinha aulas, depois tinha toda a tarde para brincar, para pensar, para ter os amigos, não tinha televisão, podia ler, podia ter o meu tempo de sozinha. Agora as crianças é tudo e saem dali, veem a televisão, não sei o quê. E não, a cabeça delas não tem, acho eu, na minha coisa, sem ser as do campo, não é? No geral, na cidade, as crianças não têm tempo de estar a refletir sobre o que elas aprendem. Elas engolem, né? Engolem a televisão, engolem a propaganda, engolem o que o professor diz, porque nem isso se pode discutir nas aulas. Então elas não têm um tempo de reflexão e cada vez têm menos. Isto na minha ideia. Então, a minha ideia era pegar nesses contos tradicionais que são levados às crianças e fazer uma reflexão. Não é para dizer que é mau ou que é reflexão sobre esses contos. Tu podes gostar ou não gostar da reflexão, mas fazer pensar, filosofar sobre a vida, sobre esta ideia de... Então eu peguei um pouco nos contos tradicionais que tem ali, que são mais, a maior parte deles são mais duros, vá lá, e fiz as personagens refletirem sobre eles e discutirem os contos, um pouco isso, e levar um pouco esta ideia, a minha ideia era levar isso à escola, não só com os contos tradicionais, mas com outras coisas, mas as crianças terem tempo de discutir, até as próprias lições de aulas, até os programas de televisão, mas criarem este hábito esta ideia de que a gente tem pode criticar, ou pode apoiar, mas refletir sobre o que é que se está a dizer. É um pouco nesse sentido, que eu achei que seria uma coisa necessária. E aproveitei esse concurso e resolvi meter... tem um subtítulo que é ou a mulher nos contos tradicionais. As personagens protagonistas são mulheres. Não. E os contos... entram sempre mulheres. Pronto, de uma ou de outra forma entram sempre mulheres. Foi uma opção, então, quando tu fez essa recolha. E daí, por quê? Sim. Porque a mulher é importante e porque a mulher, se tu vires em todos os contos, ela é sempre castigada. Por exemplo, a mulher tem de fazer as coisas da casa, mas uma das mulheres tem um gato que a ajuda a fazer um gato, que ajuda a fazer. Quando descobrem que ela tem um gato, matam-lhe o gato, porque ela e é feiticeira, né? Matam-lhe o gato para ela ter de fazer as tarefas dela, sem ninguém ajudá-la. Então, o que é isto? E o mais que podiam era vender o gato, não é? Tinha uma riqueza, um gato que ajuda.
Não, mas matam o gato para quê? Para a mulher fazer as tarefas que é de vida. De vida ela fazer. Estás a ver? Então é uma maldade contra a mulher. Depois a mulher não tem voz. Ela pode ser muito linda, mas o pai vende-a, entre aspas, dá-lhe em casamento a uma pessoa que ela nem escolheu, não é? Por exemplo. Mas isso desde as princesas lá das outras. Então, é um pouco esta coisa de alertar para as pessoas pensarem um pouco. E depois, quando acontece uma coisa, abanarem será que está certo isto? Sabes? Um pouco este despertar de... Para que as meninas leitoras também percebam isso. E pode ser que depois tenhamos escritoras também, né? Claro. Que rompam também com esse padrão, padrão de essas exigências da sociedade, né? Então, Portanto, é os contos tortos e os meus direitos, né? Certo, não é os direitos contos, é os direitos. Direitos do indivíduo, da mulher, os direitos das mulheres. É um pouco a brincadeira com isso, né? Eu só vou retomar um dado que eu achei interessante em algumas produções, que é ao final a figura de um mapa, né, que vai orientando o leitor o local de onde vem a história. Então a gente encontra em algumas das produções que a produção é ficcional, mas ao mesmo principalmente as viagens com a cabaça, né, mágica, que não é um livro didático, é um livro literário, mas traz esse paratexto, poderíamos dizer, quer dizer, é um paratexto, é uma localização, mas que acaba, alguns poderiam dizer assim, é informativo, porque traz, enfim, mas ao mesmo tempo isso é importante, porque localiza a criança, né, no mapa, no seu próprio mapa. No Brasil, alguns escritores que têm trabalhado com as temáticas da cultura africana, ou das culturas africanas, tem como Rogério Andrade Barbosa, também tem trazido o mapa, porque no nosso país ainda muitos professores, crianças, quando falam de África, pensam como um país e não um continente. Então, sim, nós precisamos, né, dessas informações. E quando vocês fizeram, né, quando tu fizeste algum desses trabalhos, que tu traz essa localização, qual o objetivo? Também é esse? É de localizar? De localizar, das pessoas saberem, das crianças conseguirem ler também, começar a aprenderem a ler, não é? O mapa, o que é um mapa, para que é que serve? Ver o mapa de Moçambique, que elas veem na bandeira, mas o que é aquilo, não é? Onde é que eu estou ali no mapa, naquele mapa? Porque é um boneco, não é? Se tu não sabes que aquilo está a representar o sítio onde tu vives e que tem vários sítios, que aquele vive ali em cima ou eu vivo aqui em baixo, um pouco uma brincadeira também. Então, acho que para esse primeiro momento, acho que é isso. Não, mas tu teria mais alguma coisa que tu gostarias de dizer, ou da tua produção, e assim, mas quais são os planos? Poderíamos perguntar assim, quais são os novos projetos, os novos planos, além de, né, acho que a gente precisa dizer aqui, depois eu vou escrever isso, além do projeto coletivo de uma praça, a construção de uma biblioteca aqui em Ponta do Ouro, né? Sim, isso estamos a trabalhar para isso. Pronto, é aquela coisa que eu te falei de ter na net os livros todos, para toda a gente ter acesso aos livros, quem precisasse tirar, adaptar, fazer como quiser também. Eu acho que as coisas têm de caminhar, não podem ficar guardadas na gaveta, senão é como guardas a semente na gaveta, não vai dar planta, né? Tens de semear na terra. Então, é nesse sentido, quer dizer, pronto, ter os livros para toda a gente que precisar ter acesso, para as professores na escola, se precisar de baixar o livro e usar, tirar ideias para ele. Então,
E, se possível, arranjar mais pessoas que queiram também colaborar e pôr uma página de livros infantis de Moçambique e Brasil, de Moçambique, Brasil, Portugal, de Moçambique. Pode crescer pelo mundo. Eu gostaria assim, de complementar, porque eu acho que vai além, né? Quando tu colocas para que se tenha acesso, eu acho que também é para que se tenha acesso, mas eu acho que é também para que se tenha o registro histórico desse teu trabalho, assim, né? Porque tu tem uma profusão de trabalhos, é óbvio que há, assim, eu não quero usar o termo carência, mas essa necessidade, né, de ter o material para que os professores possam usar, enfim, mas eu acho que mais do que isso é a história, né, esse registro histórico de tudo que tu produziu, que eu acho que é necessário aí que fique registrado. Eu acho. Eu fico mais contente se ficar registado na cabeça das pessoas por aí, espalhados, e elas usarem. É o mais importante. Acho que é isso. Então agradecemos imensamente, né? A tua disposição de ter dado essa entrevista. Obrigada.